Bom dia, turminha do primeiro ano. Um beijo para vocês. Aqui é a tia Carla mais uma vez, mais um dia de aula. Hoje é terça-feira, nós já estudamos História e agora vamos estudar Geografia. Estamos na nossa 12ª semana de aula. Hoje são 11 de agosto de 2020. Nossos assuntos hoje são tipos de moradias, definição de cada tipo de moradia. Lembrando que na nossa aula passada também estudamos sobre moradias, não é verdade? Então, hoje nós vamos dar apenas continuidade ao assunto. Materiais na mão, caderno, lápis para as anotações, ok? Definição de moradia. Como já falamos, designação comum de habitação, morada, casa, permissão atribuída a um religioso para que o mesmo pudesse se sustentar quando estivesse fora do seu convento. Isso é definição de moradia. Tipos de moradia. Aqui nós temos alguns tipos de moradias, ok? São apenas imagens, né? Imagens de como são as moradias, como podem ser alguns tipos de moradia. Algumas moradias antigas. Vamos lá? Como já falei para vocês, estudamos na aula passada sobre algumas moradias também antigas. Como eram as casas antigamente, antes de vocês virem ao mundo. Antes mesmo do papai e da mamãe, as moradias já vêm, ó, né? Como surgiram as moradias? O homem pré-histórico não tinha casa para morar. Descobriram, então, que as cavernas e grutas podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol, bem como dos animais perigosos. As cavernas ou grutas são imensos, buracos que existem nas rochas, local onde os animais procuravam para se esconder ou ficar, se sentir protegido. Muitas vezes os homens das cavernas tinham que lutar com esses animais para conseguir um espaço. Aqui, né, bem típico do homem da caverna, né? Aqui são as grutas, cavernas, aqui ele vai construindo, né? Porque antigamente não tinham casas como tem hoje em dia, né? Eles não tinham esse conforto, né? Eles não se sentiam tão protegidos como hoje nós nos sentimos, tá bom? Evolução da moradia. Você conhece essa família? Quem sabe me responder? Quem já assistiu este desenho animado sobre os Flintstones? Né? Aqui é a Beth, né? E a Vilma, o Barney e o Flintstone, né? Que é ele aqui mesmo, né? Antigamente, né? Aqui é mostrando um pouco de como eram as casas antigamente, né? A evolução da moradia. Vamos voltando aqui, tá? Saindo. Aqui é a evolução das moradias no Brasil, como eram antigamente e como foram evoluindo até chegar hoje, né? A belos prédios, belas casas, né? As moradias do passado, presente e futuro, né? Do passado, será que futuramente será assim? Vocês acham? Né? Muita coisa pode mudar.
Está ficando tudo tão moderno, gente, que eu acho que daqui a uns tempos, nem professor vai ter mais sala de aula. Não está estudando com máquina. Isso se chama evolução, né? Acho que muitas pessoas vão ficar desempregadas, porque tudo agora é online, né? Você pode trabalhar de casa, não precisa estar na empresa. Daqui um dia vai ter robô, e olhe lá, né? Tudo vai mudando. É isso mesmo. Onde viviam os negros? Os negros chegaram nos porões de nascimento. Para quem aceitou, essa é uma senzala. Olha aqui, gente, triste. Olha como viviam os negros. Vocês têm noção de como esses negros sofriam, né? De viverem amarrados, presos, né? Sem condições mínimas, né? Sem condições mínimas de alimentação adequada, de higiene, de banho, de lazer, porque é muito pior, né? Muito pior porque viver de luta de cavernas, é viver o quê? Insensano. A evolução do perfil das moradias. Prédio de uma torre com elevador ou nenhuma garagem. Condomínio de 2 torres, com 2 elevadores, uma vaga na garagem, salão de festas e playground. Esses são os anos, certo? Vai até 2010. 2020 já está bem mais evoluído. Empreendedorismo com 3. Empreendimentos com 3 ou mais torres. 2 vagas de garagem, piscina, salão de festa, churrasqueiro e playground. Próximo, em 2000. Conceição Resort. 3 ou 4 torres. 2 ou 3 vagas na garagem. Piscina, salão de festa, brinquedoteca, espaço para mulher, espaço kids, academia, quadra de esporte, varanda, né? Aqui, o Minha Casa Minha Vida já ganha força e investimento em segmentos populares. São especificados condomínios ou com até 240 apartamentos com espaço de lazer, como salão de festas, playground e piscina. É o tão sonhado Minha Casa Minha Vida, que já existe, né? E que está beneficiando a várias famílias, gente, que não tem casa para morar, que não tem um lar, que não tem condições financeiras. E vamos àquela hora bacana e a hora do vídeo, tá? Campus, ciências tecnológicas e sociedade. Então, tá? Campus, Alto Farofeira. Ciência, tecnologia e sociedade. Professor Eduardo. Evolução das moradias. Chamamos de casa ou moradia o local construído pelo ser humano com a função de proteger, dar conforto e segurança ao indivíduo e à família. As pessoas geralmente vão organizando seus espaços de moradia da forma que gostam ou da forma que julgam mais práticas para viver. Se voltarmos no tempo, vamos observar que existiam estilos de casa dependendo de cada época e das necessidades das pessoas daquele contexto histórico, formando também uma representação cultural de cada época. Desde a pré-história, o homem aprendeu a usar recursos da natureza para construir sua habitação. Os homens pré-históricos não tinham casa para morar. Descobriram então que as cavernas e grutas podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol, bem como dos animais perigosos. Muitas vezes, os homens das cavernas tinham que lutar com estes animais para conseguir aquele espaço. Aos poucos, os homens perceberam que o ideal era ficar mais próximos uns dos outros,
pois assim tinham mais ajuda nos momentos de perigo. Desta forma surgiram as primeiras aldeias. Nessas aldeias, as casas eram construídas com troncos de árvores, galhos e folhas, portanto eram bem frágeis, mas aos poucos as comunidades foram aprendendo a usar melhor os recursos naturais e construir casas mais resistentes com blocos feitos de barro, muito parecidos com os tijolos atualmente usados, junto com galhos de árvore para resistir mais às chuvas. A partir da pré-história veio a Idade Antiga. Na Mesopotâmia, a terra entre os dois rios onde hoje se encontra o Iraque, surgiram as primeiras cidades, ou seja, a primeira civilização. Essas primeiras cidades, como Ur, Suméria e Babilônia, surgiram entre 4.000 e 3.500 anos antes de Cristo e eram o centro da vida mesopotâmica. Suas casas eram feitas de barro, o material mais abundante disponível na época, e eram muitas vezes destruídas quando transbordavam os dois rios, Tigre e Eufrates. Mas o progresso com técnicas de irrigação permitiu que a agricultura perseverasse e com isso a população se multiplicou. Vilas se tornaram cidades e as técnicas de construção também melhoraram com a invenção de tijolos como tamanho padronizado, embora barro ainda fosse o material mais usado nas construções. Eram criados tijolos de barro que secavam ao sol, sendo o barro usado também como argamassa e reboco para as paredes. Assim, tijolos eram aquecidos com fogo para deixarem mais resistentes contra a chuva ou as enchentes. Mas esses tijolos eram mais comuns em construções públicas do que em casas individuais. No início da colonização do Brasil, o trabalho que prevalecia era o trabalho escravo. Isso delimitava as condições financeiras da época. As senzalas, onde os escravos viviam, existiam durante toda a fase de escravidão, que foi do século XVI ao século XIX, e eram construídas dentro de unidades de produção. As senzalas eram galpões de porte médio ou grande em que os escravos passavam a noite trancados para evitar fugas. Costumavam ser rústicas, abafadas e desconfortáveis. Eram construções muito simples, feitas geralmente de madeira e barro e não possuíam divisórias. Naquela época, as casas eram construídas em todo o limite do terreno. Tinham características próprias, geralmente de um pavimento ou como sobrados. As telhas de barro eram utilizadas para a cobertura das residências. Geralmente, os sobrados eram de 2 ou 3 pavimentos no máximo. Eram de uso misto, pois embaixo eram feitos comércios como farmácias e mercearias, e em cima eram utilizados como residência. Os materiais utilizados para a construção eram primitivos. As paredes eram mais simples, construídas de pau a pique, taipa de pilão ou adobe, mas já para as mansões das pessoas mais importantes da época eram construídos com pedra, barro ou tijolos. As vilas e cidades dessa época não dispunham de serviços urbanos relativos às redes de abastecimento de água e esgoto. Temas resolvidos no interior das casas urbanas pelo trabalho escravo, com construções de cisternas de água e barris de dejeções, os famosos tigres, eram normais nessas casas. A partir de 1850, surgem novos esquemas de implantação das residências urbanas dentro dos lotes, afastando-se dos vizinhos e das ruas públicas, permitindo a redução da altura de seus porões. Essas casas foram conhecidas como casa de porão alto. Também as chácaras na periferia sofriam as transformações dos tempos. Seus terrenos foram reduzidos e sua arquitetura cada vez mais assumia características urbanas. A partir do século XX, com a busca de melhor aproveitamento do terreno, fez aumentar a altura das construções e o número de unidades habitacionais.
Surgiram sobrados de 3, 4 ou mais pavimentos e formas intermediárias de edifícios de apartamentos, edificados conforme os padrões tradicionais. No entanto, impunha-se ir além, produzir mais moradias, dar maior aproveitamento aos lotes. A expansão foi rápida. A produção em escala se fez acompanhar de novos materiais e técnicas como aço, concreto armado, sistemas hidráulicos, elétricos, novas formas de projetar, calcular e construir, instituindo a separação entre o saber e o fazer, quando engenheiros e arquitetos substituíram os mestres de obras. Novas formas jurídicas de condomínio, novas legislações para construções e também novos sistemas de produção e comercialização com vendas a crédito. Geralmente, os imóveis mais antigos tinham como características o tamanho de seus cômodos e, consequentemente, o tamanho final do imóvel. É comum encontrar casas e apartamentos mais antigos com tamanhos bastante grandes. Isso acontecia pelo fato de não haver antigamente o problema que temos hoje da limitação de espaço para a construção civil. Também colaborava com este fato a ideia de que é necessário bastante espaço para se viver bem e acomodar os móveis que não eram tão compactos como o que temos hoje. Os imóveis grandes, como casas e apartamentos, não são necessariamente coisas do passado. As pessoas ainda continuam fazendo imóveis grandes, mas isso se aplica a pessoas com poder aquisitivo maior. O problema da redução do tamanho das casas e apartamentos novos é também por uma questão de limitação econômica, já que o custo da construção civil tem aumentado muito e, com isso, quanto maior a casa, mais cara ela será e, consequentemente, menor será o público que terá condições de comprá-la. Como as pessoas com poder aquisitivo mais baixo estão comprando mais imóveis, consequentemente, há uma demanda maior por esse tipo de empreendimento. E isso vem sido alavancado pelos programas do governo nacional como Minha Casa Minha Vida, que através de financiamentos possibilitam às famílias de baixa renda adquirir sua casa própria. Mais recentemente, têm ocorrido diversas modificações nas formas de habitar. A informatização veio substituir a mecanização. As pessoas não precisam mais morar nos polos geradores de informação. As informações chegam até suas casas onde quer que elas estejam. Os grupos domésticos também sofreram transformações. A família nuclear tem dado cada vez mais espaço a novos tipos de relações domésticas, como famílias monoparentais, casais sem filhos, uniões livres, grupos sem laços de parentesco, indivíduos que vivem sós e a própria família nuclear modificada. A própria setorização da casa sofreu alterações. A cozinha, por exemplo, deixou os fundos para se tornar espaço privilegiado, integrada muitas vezes com a sala. Com cada vez menos área útil, a casa tem ganhado elementos flexíveis, divisórias internas móveis, portas de correr e mobílias dividindo o espaço integrado. O trabalho retorna ao espaço doméstico, agora super equipado com alta tecnologia e sistemas de comunicação à distância, modificando hábitos, relações e espaços. Cada cômodo costuma possuir sua televisão, som, telefone, computador, entre outros, o que diminui o tempo de convivência familiar. Com a necessidade de cuidarmos cada vez mais do meio ambiente, engenheiros e arquitetos já traçaram como deve ser construída uma casa que não agrida o meio ambiente, e atualmente já existem várias construções desse tipo. Os itens fundamentais para uma casa ecologicamente correta são eficiência energética, uso adequado da água e reaproveitamento, uso de técnicas passivas e de condições. Porém, essas tecnologias ainda são pouco aplicadas, devido ao investimento alto para concretizá-las, principalmente entre as classes mais baixas.
Então é isso, né? Esse é o nosso vídeo, falando um pouco das moradias. Espero que tenham ajudado, tá? E vão lá, nos adiantaram da folha em PDF. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo.